bem, um clima bastante amistoso para esse papo de hoje. É um pouco da nossa essência aqui na ChipSmart, é tentar trazer uma visão um pouco mais simples e descomplicada do processo de exportação. E, obviamente, a gente não tem pretensão de saber tudo e nem dizer o que é certo e errado, então eu já queria abrir, deixando vocês preparados só para absorver mais uma perspectiva desse universo tão múltiplo que é fazer as exportações, conseguir ter um espacinho lá fora, que eu acho que é uma visão que os empreendedores, os industriais e até o comércio do Brasil ainda tem bastante para explorar. E dentro desse contexto, o que a ChipSmart e o e-commerce tem feito para contribuir nesse cenário, tá, pessoal? Bom, feitas essas introduções aqui, eu vou projetar alguns slides que eu montei e vamos tentar obedecer o tempo aqui. Cresci um pouquinho a apresentação daquela que você viu lá, Olavo, mas ainda assim acho que dá para a gente passar dentro desse tempo. Quando vocês estiverem vendo a minha tela, por favor, me digam. Ok? Tá online, dá para ver. Tá ótimo. Eu vou dar tela cheia aqui, e aí eu acho que eu vou deixar de ver todo mundo. Qualquer coisa, vocês me avisem, aí dê um sinal de voz, por gentileza, tá? Pessoal, então o Olavo, ele como já colocou lá, eu fiz uma provocação no evento nacional do PIEX, que foi justamente perguntar para todos aqueles que eram os técnicos, né, como que o e-commerce se adequava a essa nova, vamos dizer, aos métodos tradicionais, né, à metodologia do PIEX. E sim, isso é nítido, a gente tem conversado bastante com o programa, com as pessoas que fazem parte dele, que fazem as capacitações, e todos eles veem com muitos bons olhos assim, a chegada de novos players, de novas metodologias, de novas provocações que tragam também um ar fresco e que complementem um pouco a visão mais particular, mais tradicional do que é ser exportador, né? Então, como eu coloquei, eu acho que o e-commerce ele vai chegar para dar um gás novo, para dar uma visão diferente e não necessariamente para substituir ou tomar espaço daquilo tudo que já vem sendo construído através do PIEX. Uma breve introdução de quem é a ChipSmart. A ChipSmart ela é uma empresa de tecnologia e de logística. Então, a gente é uma logtech. Nós estamos no mercado há 5 anos já. A gente tem algumas soluções que são SaaS, ou seja, são pagas conforme o uso, são softwares como serviços. E a gente tem ali, a gente desenvolveu, né, baseado em todas as demandas que estavam represadas por muito tempo, algumas tecnologias para conseguir atender esses exportadores baseados em e-commerce e também exportadores que não tinham acesso a ferramentas para conseguir fazer os seus próprios envios. Então, dentro aí dessa introdução rápida, só contando um pouquinho, a gente tem um painel, que é um painel utilizado para fazer cotações e geração de remessas internacionais. E talvez o grande feito da ChipSmart é ter criado esse sistema que consegue fazer um cálculo do landed cost, né? Não sei o quanto esse termo é íntimo para todo mundo, mas é aquele custo do produto já aterrissado no outro país, né? E desembaraçado, né? Então, o custo do produto, do frete e das taxas que venham a incidir em cima dessa operação. Essa introdução toda aqui é só para dizer que a gente trabalha muito dentro de um espectro que liga tecnologia e logística para conseguir fazer algo que é descomplicar os envios internacionais. Mas chega de falar da gente, deixa eu começar de cara aqui com a grande provocação que eu acho que foi uma provocação, até o próprio Olavo falou, mas, cara, o que é isso que você está falando aí de vendas internacionais versus exportação? Não é tudo a mesma coisa?
Aí eu queria até, quem quisesse arriscar aí no chat a me dizer, é tudo a mesma coisa mesmo? Alguém enxerga alguma diferença entre essas duas coisas? Fiquem à vontade para abrir o microfone, quem quiser falar. Eu acho que ninguém quis se arriscar, mas eu já vou aqui aproveitar o gancho. Opa, peraí, eu joguei uma... Bom, deixa eu me arriscar, então, por Vamos favor. lá, vamos lá, boa. Prazer, Francisco, aqui do Núcleo de Campinas também. Bom, acredito que venda internacional através de e-commerce, por exemplo, poderia ser não sei, eu vou importar alguma coisa, importar não, eu vou comprar alguma coisa do Wish, ou então da Amazon, ou do AliExpress, que vem da China, e ele acaba não excedendo o limite aí de valor considerado como importação, nesse caso de importação, e aí não seria uma importação, seria uma compra aí, um e-commerce que acabou vindo de outro país. E o contrário, quando eu acabo excedendo esse valor, inclusive tem que pagar já o imposto de importação e precisa de desembaraço aduaneiro e etc. Acredito que seja essa a diferença. Boa, acho que sim, está super nessa linha, mas eu vou trazer até uma perspectiva um pouco diferente, que talvez até a perspectiva de quem está pensando nessas duas coisas aí, tentando balancear, né? Entrando menos até na questão da logística, porque quando o próprio industrial ali, o fabricante ou o empreendedor brasileiro está pensando nisso, ele fica assim, poxa, mas, cara, exportar para mim, eu vou ter que mexer na minha embalagem, eu vou ter que passar por todo um processo de certificação, eu vou passar por um processo de fazer um planejamento, né, dessa exportação, achar o meu mercado-alvo. Então, opa, peraí só um minutinho aqui, que o Olavo me deu um toque pelo celular aqui, eu vi que a minha apresentação caiu. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver que eu estou dando ESC aqui e meu computador não está me obedecendo. Só um segundinho, por gentileza. Opa, só um segundo, desculpem, pessoal. Estou tranquilo. Vamos lá. Vou tentar mais uma vez aqui projetar. Cadê minha apresentação? Acho que até a apresentação fechou, gente. Só um segundinho. Opa, perfeito. Voltamos aqui. Eu vou dar a tela cheia de novo, por gentileza, me diga. Está funcionando? Certinho. Tá ótimo. Então, recapitulando aqui, né? Eu acho que está super certo. Me perdão, eu não peguei teu nome, que a pessoa que me ajudou a fazer a explicação, de fato, está super correto. Mas o que eu queria trazer um pouco essa perspectiva de quem está produzindo o produto e pensando na operação ali, não necessariamente nem vamos dizer, em como esse produto vai chegar ou deixar de chegar, né? Na exportação, todo mundo fica... E, pelo amor de Deus, quem for do PX que não me mate, tá? Estou desconstruindo coisas aqui que são sagradas, né, no programa, mas que eu posso dizer com um domínio de causa, assim, que na prática a gente vê muito isso acontecer, né? Porque a exportação, a exportação como a melhor prática, né? Você vai ter aquela embalagem adequada para aquele cenário, você vai ter toda a parte das certificações adequadas, você vai ter a adaptação da língua, você vai ter toda a adequação das normas, você vai ter a adequação, muitas vezes, até do próprio produto, e você vai ter que fazer uma produção dedicada para fazer aquela operação, né? Quando muitas vezes a gente vê no dia a dia o pessoal que se mete só a fazer a venda, né, e não necessariamente a querer vestir a camisa do exportador mesmo, o pessoal está fazendo de uma forma, às vezes até muito aventureira, assim. Tem horas que a gente fala, poxa, a pessoa foi com a cara e com a coragem e começou a fazer, né? Então, muitas vezes com a mesma embalagem, sem nenhuma adaptação, não faz nenhuma
aquela retiquetagem, né, às vezes com rótulo na língua do país que ele está enviando. A questão das certificações e normas, como ele está fazendo uma venda internacional, não necessariamente uma exportação formal, muitas vezes ele consegue burlar, ou vamos dizer, não é o melhor termo, mas contornar um pouco dessas exigências, né, de normas e adequações, porque ele está fazendo uma venda para um consumidor final, e não necessariamente entrando oficialmente no país. E, além disso, ele não precisa fazer aquela produção muito grande, né? Tirou um pedido de 10 mil unidades. Muitas vezes, dependendo do tamanho da indústria, ele tem que parar aquilo ali, fazer uma produção inteira, tem que alocar recurso, empatar um capital de giro, né? Quando muitas vezes quem está fazendo só essa venda fracionada, ele vai vendendo e produzindo conforme a demanda. Então, assim, óbvio, quem faz uma grande exportação tem um grande volume de dinheiro envolvido, se preocupa muito mais com uma parte da equação, que é, de fato, adaptar o produto, adaptar as certificações, deixar o produto tinindo ali para aquela operação internacional que vai trazer um grande volume de dinheiro, mas aquilo ali muitas vezes te toma um grande tempo de desenvolvimento, né, até começar a ter, de fato, algo tangível. E, do outro lado, a gente tem o pessoal que está começando a vender direto, né? Então, pessoal que às vezes, dá para vender com a mesma embalagem? É o ideal? Não, nada nesse universo aqui muitas vezes é o ideal, né? Então, às vezes ele vende com uma embalagem, etiqueta feita em português, descobre que precisa de uma certificação para um produto ou outro entrar no país, depois que já está fazendo. Então, de um lado você tem o pessoal que está aprendendo na prática, e do outro tem um modelo ideal, que é válido e é necessário. Mas uma coisa muito interessante é que, cara, existe essa outra perspectiva. Então, aqui dentro da Chip, a gente gosta de fazer essa divisão entre exportação e vendas internacionais, porque em muitos casos a gente tem a gente tem atendido mais esse público das vendas internacionais, e que sim, de fato, são exportadores, que muitos têm radar, muitos estão tentando adequar o seu produto para um mercado específico, sim, de fato, mas tem muita gente que está tentando aprender na prática, de fato. E, óbvio, gente, aqui eu trouxe para um nível de simplificação, assim, quase jardim de infância, assim, óbvio, a gente poderia descer isso aqui e fazer de forma muito mais detalhada. Mas uma coisa muito legal para trazer essa perspectiva, que talvez seja um pouco mais nova, que é de quem está fazendo ali e aprendendo na prática, é que ele tem alguns ganhos nessa coisa também. E tem dois grandes fatores que acho que mudam muito a equação. Primeiro, quando você está fazendo essa venda direta, essa venda internacional, você passa a ter controle da sua construção de marca, né? Então, você começa a entender o poder e as fraquezas da sua marca, você passa a controlar o posicionamento da marca. Então, uma coisa que a gente já ouviu de muitas... Aqui a gente atende um espectro de empresas de todos os tamanhos, até grandes calçadistas, até gente que faz biojoias, por exemplo, que tem ali uma produção super limitada, baseada em às vezes, algum insumo natural, super delicado, e de pequena produção. Então, a gente tem um extrato muito grande, assim. E uma das coisas que a gente ouve dos grandões cara, eu estou na mão dos meus distribuidores, e eu não sei onde que meu produto é vendido, eu não conheço o meu cliente que está lá fora, o meu cliente final, e eu não tenho domínio nenhum de como eu vou construir ou de quem é esse meu cliente. Então, existe essa coisa de você ficar na mão do distribuidor. Gente, o distribuidor ele é uma alegria para quem está querendo começar, mas para quem está há muito tempo fazendo exportação via distribuição de terceiros, ele começa, né, como qualquer relação, a ver ali um ponto ou outro que, óbvio, não estou generalizando, mas trazendo casos que são reais. Assim, às vezes o distribuidor ele controla, né, um pouco o jogo, ele decide um pouco a velocidade do que ele vai escoar, ele pode, às vezes, trazer um competidor, às vezes, se não for caso de exclusividade. Então, tem algo que costuma ser bastante valorizado quando você está fazendo
essa exportação via as vendas, né, as vendas diretas ali, as vendas através do e-commerce, que é de fato você começar a ter um poder de domínio sobre como você posiciona a sua marca e começa a entender como é que ela performa melhor ou não, conhecer os canais. E o segundo grande ponto, que aí até brinco que o herói de hoje em dia ele não usa capa, né? Ele usa os dados, né? Então, hoje em dia, e eu acho que a pandemia foi o melhor exemplo disso, né? As empresas que mais sofreram na pandemia foram as empresas que não conheciam seus clientes, né? São as empresas que não sabiam onde o seu cliente estava, que não tinha uma base, que não conseguia ter uma massa de manobra, um canal para se comunicar com seus clientes, né? Então, ao passo que você tinha, durante a pandemia, empresas que já estavam construindo bases de dados, bases de usuários, conhecendo seu público, construindo canais de diálogo. Então, talvez o segundo grande benefício de você construir um canal de vendas proprietário, ou também adotar uma perspectiva de vendas internacionais diretas, e não só de exportação, é de fato começar a construir uma base de dados que te permite conhecer quem é o teu comprador lá fora. E isso pode ser que você descubra que seu comprador é um brasileiro lá fora, pode ser que você descubra que o seu comprador é um nativo de algum país, é um estrangeiro que está dentro de outro país. Então, assim, são N variáveis, né? Às vezes é um nicho, às vezes é um consumidor normal, mais básico. Então, se tem algo muito interessante sobre, talvez que distancie um pouco, e talvez um grande benefício é você começar a ter controle da tua própria marca, de como ela é posicionada, e também o que esses dados podem te trazer de conhecimento de público, de insight, e principalmente de domínio de canal. E aí, quando você começa a ter esse domínio, você passa a entender qual que é a frequência de compra do teu cliente, você passa a saber, entender, por exemplo, no caso de e-commerce, qual a composição de um carrinho de compras ideal. A partir disso, você passa a estimular essas pessoas a sempre levarem uma oferta agregada. Eu descobri que todo mundo que compra 3 camisetas compra uma bermuda. Então, eu vou já começar a oferecer proativamente isso, né? Você começa a ter uma clareza de quem são seus produtos vencedores. Você começa a descobrir quais são as regiões que seu produto tem aderência. Então, por exemplo, onde que é melhor vender guarda-chuva? Onde chove ou onde faz sol? Né? No deserto ou num lugar super chuvoso, né? Esse é o tipo de coisa que são as grandes surpresas que essa exploração através do e-commerce ela começa a permitir, né? Então, a gente tem alguns casos super inusitados, assim, que se você fosse pela lógica, ou talvez até pelos dados oficiais de exportação, você talvez não faria as apostas que alguns dos nossos clientes fizeram, ou não encontraria um mercado onde alguns dos nossos clientes encontraram, porque às vezes o óbvio ele não necessariamente é onde a gente vai conseguir se destacar, né? Então, quando tinha um dos tópicos que eu acho que são super interessantes quando a gente está falando de ter controle dos dados poxa, onde que o meu produto pode ter fit, né? Então, por exemplo, a gente tem na casa um fabricante de lingerie que encontrou mercado no leste europeu, né? Poxa, talvez se fosse pegar os dados oficiais de exportação ou de consumo de lingerie, talvez o leste europeu ali, se juntasse tudo, ia ser o último lugar da lista, um dos penúltimos, né? A gente tem um fabricante de chinelo de dedo que achou mercado no Canadá. Poxa, você poderia pensar, se fosse pelo óbvio, talvez você pensasse em lugares mais tropicais do que o Canadá. Um fabricante de roda de magnésio, rodas retrôs, rodas que não existem mais, que achou mercado na Alemanha. De certo, o cara ia pensar, poxa, quando que um alemão vai importar uma roda de um brasileiro, né? Uma roda fabricada no Brasil, sendo que lá o berço, né, da performance, um dos berços do automobilismo, né? Então,
uma coisa muito legal de tudo isso que eu estou falando de vendas internacionais e não necessariamente só da exportação, é que a gente sai de uma perspectiva que é muito planejamento para, depois de um grande plano e um grande tempo investindo em energia, você partir para uma execução e aí você descobre se dá certo. E por uma perspectiva que, sim, de fato tem planejamento também, mas é muito mais curto e tem muita execução. Então, e a partir dessa execução, você passa a ter alguns ganhos nessa história. O primeiro deles é, você consegue fazer uma estratégia internacional com, talvez com muito menos recurso alocado do que você vai precisar para fazer uma grande operação. Você vai passar a conhecer melhor o teu cliente que está em outro país, seja ele brasileiro ou seja ele um cliente local, um nativo de outro país. Você vai começar a ter condição de testar o seu produto em outros mercados. Então, assim, só trazendo, aterrissando numa coisa mais prática. Por exemplo, eu tenho um e-commerce internacional, ele está em inglês e cobrando em dólar, eu posso vender em qualquer lugar do mundo. O que vai fazer eu testar ele num lugar ou no outro? Eu ter minimamente um conjunto de anúncios ali na internet, nas redes sociais, anúncios rodando e trazendo tráfego para o meu site. E aí eu vou descobrir que em alguns lugares o meu produto vai tracionar melhor do que em outros lugares. Então, o que eu estou tentando trazer aqui é talvez um pouco fazendo a defesa, óbvio, da nossa perspectiva maior aqui, que quais são os ganhos da gente conseguir testar na prática e adotar, muitas vezes, uma perspectiva complementar à tradicional, que é, de fato, a gente conseguir começar a explorar um pouco mais de alguns mercados, ou até testar o nosso produto em outros mercados, sem necessariamente ter que fazer uma grande aposta. E eu acho que isso o e-commerce ele permite bastante. E aí, quando a gente tem... Só um segundo. E aí, quando a gente tem empresas que estão entendendo como fazer isso direito, a gente tem empresas nascendo como a Insider aqui. Por exemplo, a Insider é uma empresa que está na casa, é uma empresa que eles são D2C, né? Não sei se a linguagem é nova para vocês, que é o Direct to Consumer, né? Então, eles fabricam ali, ou terceirizam a produção de um item ou outro, e eles distribuem esse produto para mais de 17 países, né? Distribuem não, perdão. Eles vendem esse produto para mais de 17 países, né? Direto para o consumidor. Então, se você for procurar uma loja da Insider, você não vai encontrar, né? Então, uma marca que nasceu com um DNA muito específico, já adequada, né, para esse contexto mais digital, onde ele viu o valor e aprendeu a trabalhar essa perspectiva. Então, a cada mercado que ele foi abrindo no internacional, e entendendo como se ajustar, aquilo ali foi dando base para que ele explorasse as peculiaridades de um outro mercado, que hoje já são 17 mercados, até onde eu sei que eles estão enviando para 17 mercados. Então, essa perspectiva, ela cabe para todo mundo? Ela deve ser a única perspectiva a ser adotada? Eu não acho que eu não acho que, por exemplo, o D2C, ele é algo para todo mundo, né? Por exemplo, muitas vezes quando você tem um canal direto, ele está muito baseado no e-commerce, às vezes até dentro do próprio ambiente digital você perde algumas oportunidades. Por exemplo, tem marcas D2C que não vendem nem dentro de marketplaces, né? Que são tradicionalmente canais muito relevantes para a venda online. Mas o ponto é mostrar que existem essas marcas que já estão nascendo digitalmente, né? Já estão nascendo como fabricantes ou como empreendedores que já nascem nesse contexto e estão usando todo esse arsenal que a tecnologia tem para ir desbravando essas vendas internacionais. Então, por exemplo, no caso deles, é muito menos sobre exportar um grande lote de produtos e muito mais sobre fazer uma construção contínua que vai tanto trazendo um volume de forma mais orgânica,
E a partir do momento que ele conhece melhor quem está consumindo ele, recebe os feedbacks do produto e vai testando na prática, ele começa a ter condição de crescer mais rápido e para novas regiões. Então, o que a gente, né, trazendo talvez um resumo de tudo isso que a gente falou aqui, né? Óbvio, pelo amor de Deus, não estou aqui para fazer uma defesa enfática de um modelo ou de outro, porque eu acho que os dois têm seu valor, né? Os dois trazem ganhos, mas quando a gente olha para o tradicional, a gente tem que fazer um desenho estratégico onde a gente, por exemplo, tem que pensar em um preço, né, que ele tem que remunerar todo mundo da cadeia até chegar no consumidor final, né? E, obviamente, boa parte das responsabilidades também de fazer com que o produto chegue no consumidor final não fica com o fabricante, né? Ao passo que, quando você tem um direto para o consumidor final, você tem um caminho mais direto e muitas vezes você acaba tendo uma margem mais saudável, né? Porque você não tem que distribuir tanto ao longo do caminho, você não tem que vender o produto a preço de fábrica, né? A preço de exportação e sim a preço final, né? Então, existem vários benefícios, mas também com isso vem várias outras responsabilidades. Por exemplo, gerenciar a relação com esse consumidor final, é algo que, né, minimamente exige um processo, exige um trabalho. Então, existem dois modelos na mesa hoje, né? Dois não, existem muito mais que esses dois modelos, mas assim, trazendo dois extremos, talvez a gente tenha um mais tradicional e o D2C como algo mais direto do fabricante para o consumidor, né? Então, de novo, né, enfatizando isso, será que isso é porque funciona para insider, né, ou funciona para essas marcas que são nativas digitais? Será que funciona para mim? Acho que o ponto aqui, eu estou fazendo a pergunta para vocês, mas já estou dando a resposta. Acho que é menos sobre a gente definir se é de fato para ele, se o meu modelo é um, se o modelo dele é outro, e muito mais considerar que existem modelos e esses modelos estão se multiplicando, mas principalmente se a gente não começar a se ambientar, né, dentro desse novo universo que é o e-commerce, talvez em algum momento o nosso próprio mercado de exportação fique comprometido, porque cada dia mais o e-commerce, a partir das suas diferentes perspectivas, né, através de seja do 1P, que é a loja própria, do 3P, que é o marketplace, de e-commerces B2B, de plataformas multidisciplinares, coisas diferentes, social selling. Então, a gente tem muita coisa diferente acontecendo, que se a gente não começar a tocar isso de alguma forma, talvez daqui a pouco o que se conhece como exportação vai estar sendo transacionado através, ou vai estar sendo negociado através de lugares que a gente não está acessando. Haja visto as próprias câmaras de comércio, né, as associações de produção, todas elas têm ali os projetos, né, que tentam fazer esse matchmaking ali, tentam juntar quem quer comprar com quem quer vender, que eu acho que já é um super passo, super relevante, mas, de fato, eu acho que a provocação ela tem que vir de dentro também, assim, cara, será que não tem um espacinho ali para a gente, de fato, começar a testar o que é esse negócio do digital, o que é esse negócio do e-commerce, e como que a gente pode aprender a vender para fora dessa forma também, né? E aí, eu não quero tentar convencê-los disso, mas só apresentando um pouco do tamanho que é essa oportunidade, né? Hoje, falo, dado do ano passado, 21% de todo o varejo do mundo, ele já é e-commerce. Então, ele representa no mundo 3,3 trilhões, segundo o dado do Morgan Stanley. E se a gente olhar numa perspectiva de 3 anos daqui para frente, isso vai virar 5,4 trilhões, ou seja, vai quase dobrar nos próximos 3 anos. Então, será que em algum momento, né, a venda direta para o consumidor vai ser algo tão descomplicado que talvez toda essa cadeia tenha que se movimentar
e até o jeito de ser o exportador tem que mudar. Então, esse dado, eu acho que ele é bastante poderoso assim, para a gente olhar numa perspectiva. Olha que 3 anos passam assim para a gente fazer uma mudança ou adotar um novo jeito de pensar. Então, eu acho que isso talvez o melhor convite que a gente possa fazer para vocês em relação a olhar para e-commerce, olhar para as exportações a partir dessa perspectiva do e-commerce. Eu acho que é mostrando qual é a projeção disso para daqui a pouco tempo. E aí, eu queria contar um pouquinho qual que é o papel da ChipSmart, né? Então, a nossa missão ela é descomplicar um pouco essa cadeia logística internacional, ou esse jeito de fazer, né? Então, toda aquela tecnologia que eu falei lá na nossa apresentação inicial, ela tem um grande objetivo, que é, de fato, fazer com que, para quem está operando o e-commerce, ou para quem está fazendo vendas rápidas, né? Vendas, às vezes, até B2B mesmo, mas que estão usando, às vezes, modais como courier, né? Estão usando aéreo, que eles tenham a percepção de que isso é fácil, rápido, simples de fazer. Então, a gente tenta sempre mostrar um pouco que existem 2 perspectivas, né? Que não é só o container, né? Que existe também o pacote, né? E que o pacote também é uma exportação. Então, não precisa ser grande, pesado, caro, complexo, burocrático, só para empresa grande sempre, né? Tem horas que dá para também usar vamos dizer, essa segunda perspectiva. Então, o grande recado de hoje é que, a partir de tecnologias como a da ChipSmart e outras, né, e eu acho que isso é a coisa legal de startups, é que somos vários, né, dentro de um contexto, tentando trazer soluções que sanam essas dores, né? Então, sim, de fato, hoje o e-commerce brasileiro ele pode vender para o mundo todo, né? A gente tem muito uma coisa de olhar para o mercado interno apenas, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a Argentina, apesar de todas as crises que estão acontecendo lá, tem um monte de gente, eles já abrem o e-commerce vendendo para fora. Você olha para países da África, você olha para o próprio Chile, você olha para os Estados Unidos, lá todo o e-commerce, né? Tanto quem está lá dentro vende para fora, quem está lá, o consumidor que está dentro também compra de fora. Então, a gente ainda tem uma perspectiva um pouco limitada, às vezes até na nossa cabeça, do que é possível fazer, né? Então, a ChipSmart ela vem para permitir que o e-commerce brasileiro venda para o mundo todo, que os produtos entrem no destino com pouco ou nenhum entrave aduaneiro, né? E isso aqui é muito baseado naquela solução que eu falei de já antecipar o pagamento dos impostos na origem, né? E para o e-commerce isso é super comum. Por exemplo, uma coisa que é super difícil, né? Emitir aquela documentação de embarque, às vezes, para quem não tem muita intimidade, não faz isso. Então, o nosso sistema, por exemplo, ele faz para quem tem um e-commerce, para quem está usando o nosso painel, ele já faz a emissão da documentação de embarque toda de forma automática. E, principalmente, né, a gente foi buscar meios de possibilitar com que pequenos sellers, gente que não tem histórico, às vezes que tem só uma operação de e-commerce, não tem nem loja física, não tem uma grande produção, pudesse ter acesso a tabelas competitivas. Então, a gente sempre está no esforço para negociar com as transportadoras tarifas que permitam que o e-commerce brasileiro também tenha competitividade. Gente, eu não vou entrar muito no detalhe, mas só para explicar para vocês, a gente fica no meio desse ecossistema tentando ligar as pontas. Então, se fosse falar de outro jeito, o que a ChipSmart faz? Ela tenta, de um lado, conectar quem está vendendo com quem está comprando. Tá? Então, do lado de quem está vendendo, a gente atende muitos perfis de empresas, desde empresas gigantes até pessoas físicas, que às vezes têm negócios informais. E do outro lado, a gente tem como compradores internacionais, né, os nossos clientes têm, pessoas físicas, pessoas jurídicas. E no meio, para fazer com que esses 2 extremos se encontrem, a gente sempre fica conectando tanto as plataformas de e-commerce como a nossa próprio painel
com os operadores de courier ali, que é o formato que a gente escolheu para fazer exportação, né? Existem muitos outros modais, muitos outros formatos. Por que a gente escolheu o courier? Porque o courier hoje, ele é um dos meios, se não é o mais, é um dos mais rápidos e eficientes para entregar, fazer com que cargas vençam grandes distâncias em muito pouco tempo. Então, e cada vez que esse volume vai crescendo, o courier vai se tornando mais competitivo. Então, hoje a ShipSmart ela consegue conectar esse ecossistema todo, permitindo com que essas plataformas de e-commerce, por exemplo, que antes da gente não tinham essa capacidade, por exemplo, de fazer uma venda e a partir dessa venda, de forma automática, já gerar toda a documentação de embarque. Então, isso é algo que a gente destrava para todas essas plataformas. E também a gente, entendendo que nem todo mundo tem e-commerce, a gente foi lá e criou o nosso próprio painel, que é um painel onde você entra, monta a sua cotação de um envio, e a partir daquela cotação você já pode dali partir para gerar remessa. Então, é isso que a gente faz. Gente, eu prometo que eu vou ser bem breve aqui, eu acho que meu tempo está quase esgotando, mas para contar um pouquinho do que é, então, de fato, essa perspectiva do e-commerce, né? A gente atuando dentro do e-commerce, né? Então, o que a gente faz pelo exportador dentro do e-commerce? Primeiro, a gente permite com que ele venda global com estoque local. Então, eu acho interessante porque, para muita gente que quer explorar ou quer, às vezes, até iniciar nas vendas internacionais, o que apareceu de mais descomplicado até hoje foi, por exemplo, fazer um FBA com a Amazon. Assim, né? Tudo bem, ela tem a possibilidade de enviar a partir do Brasil, mas o que se vende olha, você tem que mandar seu estoque, fica no warehouse da Amazon. Então, hoje a gente está permitindo que a pessoa, que o empreendedor brasileiro não precise nem enviar produto para outro lugar, não precisa avançar estoque, porque o courier ele é tão rápido e tão eficiente que você consegue vender e entregar em outros países em questão de poucos dias, 4 dias, 5 dias, 3 dias. Então, a gente tem permitido que o e-commerce ele venda global com estoque local, né? E o melhor, né? Muitas vezes sem ter que fazer grandes produções para isso, usando o estoque que você já usa para o Brasil. A gente permite com que o e-commerce tenha uma cotação de frete e também de impostos, né? Eu acho que impostos talvez o que nos diferencia do restante, porque, ok, um e-commerce ele pode ter uma tabela de frete internacional, tudo bem, fez a cotação ali, fechou aquela venda, o pacote o comprador ele vai pagar ali o valor do frete, mas depois tem toda uma questão de gerar as etiquetas. Aí, na hora que esse produto chegar na alfândega do outro país, a alfândega vai mandar uma cartinha pedindo que o comprador pague os impostos. Então, para o e-commerce, esse tipo de coisa é quase inaceitável. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu fazer com que o nosso sistema calcule lá dentro do checkout do e-commerce já o frete e os impostos. E aí, baseados no NCM de cada produto e tal, a gente tem capacidade de calcular mais de 16 mil NCMs com suas variações. E aí, a partir daquele cálculo, né, de um carrinho que foi composto, às vezes, por diferentes NCMs, por diferentes quantidades de produtos, a gente consegue entregar esse cálculo do frete e dos impostos em questão de frações de segundos. Então, isso é algo que a gente destrava, de fato, o e-commerce para acontecer. A geração das etiquetas, né, a gente falei algumas vezes, a partir do momento que a venda é gerada, essas etiquetas, a ShipSmart, ela comunica via dados com a transportadora, né? Ninguém bota a mão em nada. E, de fato, com essa comunicação, você já tem as etiquetas todas geradas. A gente tem um painel que pode ser acionado dentro dos aplicativos do e-commerce ou fora para você olhar, acompanhar os pedidos. A gente consegue atuar tanto em DDP quanto em DAP, né, que seriam traduzindo em português mais simples, você fazer o envio com o recolhimento dos impostos ou direcionando os impostos para o remetente ou para o destinatário, né? Para o e-commerce é quase imperativo que quem envia já pague isso para que
Quando o pacote, a remessa chega em outro país, ela já chega desembaraçada, né, praticamente. Ela já chega com a previsão de pagar menos impostos e o courier ele tem esse benefício de fazer o desembaraço mais agilizado. As tabelas competitivas de frete, né, como eu falei, a gente negocia em nome de muitos vendedores que não têm, que sozinhos não têm condições agressivas de negociar, porque não tem histórico, não tem projeção. Então, a gente tenta reunir esses vendedores brasileiros e negociar em nome deles tabelas mais agressivas e, acima de tudo, dar um suporte tecnológico e operacional, porque muitas vezes esse exportador, né, através do e-commerce, ele não tem equipe ou não tem nem experiência em como fazer exportação, em como tratar uma exceção, um produto que deu canal vermelho, um produto que foi extraviado, um pacote, uma remessa. Então, a gente acaba oferecendo isso. Então, o que a gente tentou fazer é, junto da solução tecnológica, empacotar outras coisas que a gente viu que eram barreiras para que o empreendedor brasileiro pudesse fazer a venda para fora. Então, aqui eu trouxe só de forma bastante didática, ilustrativa aqui, o que seria isso na prática. Você vai num carrinho de e-commerce, primeiro, você vai ter os dias para aquela entrega de forma muito assertiva, você vai ter um subtotal, e gente, essas informações, o dono do e-commerce escolhe deixá-las aparentes ou não, tá? Dá para esconder tudo, mas, por exemplo, subtotal sem o frete, se vai ter incidência de taxas, se quer colocar seguro, se vai ter frete, quer dizer, qual é o valor do frete, e de fato, qual é o custo total daquela operação, para que o cliente que já está pagando aqui já paga tudo, né? Ainda tem esse benefício, né, adicional de quem está fazendo a compra acaba pagando pela exportação, né? Mais um benefício de explorar esse modal, né? E, sem me alongar muito, a gente tem também um painel, né? Eu falei que a gente atende quem tem e-commerce, mas e aqueles empreendedores que não têm um e-commerce, né? E querem fazer esses envios rápidos, querem testar o courier, né? Então, o que a gente fez? A gente criou um painel online que ele reproduz as mesmas funções que a gente tem no e-commerce, mas você vai montar aquela remessa na mão, ao invés de ter um e-commerce tirando o pedido, você vai tirar o pedido ali, traduzindo de uma forma simples, né? Você vai montar o pedido, montar a caixa, e a partir daquilo você vai ter algumas coisas que esse painel vai te oferecer. Então, por exemplo, a cotação multitransportadora, ou seja, eu monto uma caixa ali de 20 por 30 por 40 ou 100 caixas dessa e quero mandar de uma origem para um destino X. Eu vou ali e faço uma cotação simples, eu vou ter a cotação das três transportadoras, da FedEx, da DHL e da UPS, em questão de segundos. Então, é muito rápido, é muito simples fazer uma cotação de exportação nesse painel da Shipp. E uma vez que aquela cotação funcionou para você, você pode avançar para transformar aquilo na remessa. Quero, já avanço para uma página de pagamento ou de faturamento em janela de faturamento. Pagou aquilo ali, avançou, você já cai para um painel de gestão ali, onde você vai ver se já gerou documentação, vai agendar a coleta, vai pegar o tracking e onde você vai pegar toda a documentação para casar com a tua carga, que vai ser disparada a partir desse pedido, que em poucos minutos ali você conseguiu fazer uma exportação. Então, óbvio, isso aqui não substitui, né? Eu acho que isso é importante sempre dizer, isso aqui não substitui o papel, às vezes, de um agente de carga, de uma exportação gigante, de algo que vai num container, mas é uma ferramenta que complementa, ela dá um novo ponto de partida, que talvez fosse, o ponto de partida talvez já fosse muito complexo para muita gente. A gente criou um ponto de partida que é um pouquinho mais complicado, que permite fazer essas experiências e esses envios, e às vezes até a própria operação como um todo, dentro desse tipo de modalidade.
Gente, de forma muito rápida, a gente já está encaminhando para o final aqui, mas só para contar algumas histórias do que a gente já viu aqui e a gente tem de clientes. Então, a gente tem cliente que só tem um perfil no Instagram e está exportando, entendeu? Então, ele vai lá, tira pedido no Instagram, tira pedido no WhatsApp, entra no nosso painel e faz a exportação. Tem gente que tem uma loja online, mas uma loja, às vezes, que não tem toda essa capacidade, não está integrada com a chip, mas serve ali para receber pedido. Então, ele pega o pedido na mão e faz um pedido, às vezes, dentro do nosso painel. A gente tem empresas que querem falar só com o público brasileiro. Tem gente que fala, pô, mas você quer exportar para falar com o brasileiro? Sim, tem muitas empresas que querem exportar só para vender para o brasileiro. Por exemplo, a Martins Fontes, que é uma livraria de São Paulo, né, ela quer vender para quem fala, ou brasileiro, ou que fala língua portuguesa, né, para territórios que falam língua portuguesa. Então, nem se preocupou necessariamente em fazer um site em inglês ou cobrar em dólar, porque ele quer vender para brasileiros. Assim como time de futebol, a gente atende Flamengo, atende Vasco, atende Palmeiras, agora vamos começar a atender o Ceará. Eles querem falar com brasileiros, né, que tem um vínculo de paixão ali, né, com alguma coisa do Brasil que só encontra aqui. Então, existem esses casos, e existem casos, como já contei da Insider e outras marcas, a gente tem grandes marcas de moda aqui dentro que já nascem com uma estratégia global, já querem vender para que não quer vender para brasileiro, quer vender para fora, porque sabe que o produto tem ou um apelo de sustentabilidade, ou de regionalidade, ou tem um diferencial de qualidade, um diferencial tecnológico. Então, tem essas perspectivas e em última instância, a gente tem, por exemplo, empresas que estão transformando o próprio e-commerce em canais B2B. Então, virou um tirador de pedido, ou para atacarejo, ou para atacado internacional, onde não estão nem vendendo mais SKU, já estão vendendo combo de produto, kit, grade, né? Então, o e-commerce ele vai se moldando às necessidades. Tenho mais 4, 5 slides aqui, mas só para trazer nesse fechamento aqui, quais são, então, os benefícios desse modelo de exportação mais fracionado? Ele acaba pulverizando um pouco esse risco financeiro da operação, ele adapta, né, minimamente o produto, embalagem, uma coisa que muitas vezes requer custo e tempo, né? Ele aloca um capital um pouco menos expressivo na produção, ou para quem tem estoque saudável, às vezes não precisa nem produzir nada para exportar, né? Só usa, já vai fazendo a adequação da produção para isso. Ele depende muito pouco do sell-out, né, para ter o resultado, às vezes em algumas operações consignadas. Ele vai, aí, principalmente, desenvolver um canal próprio, ele vai vender com uma margem um pouco mais saudável, porque ele não tem tantas camadas até chegar no consumidor final. Tudo isso eu não estou nem falando de, por exemplo, de benefícios fiscais que a gente tem na exportação, estou falando só de coisas diretas aqui, tá? E principalmente, né, ele vai ter controle sobre a experiência do usuário e da percepção de marca. Então, de novo, né, a gente não quer aqui fazer uma pregação de que, nossa, então se está tudo lindo, está perfeito. Não. Muitas dessas pessoas que estão fazendo essa exploração, estão criando e-commerces internacionais, estão enviando remessas pelo nosso painel, muitas vezes elas carecem de um conhecimento estrutural, de uma qualificação exportadora. Então, o PIX ele agrega muito, né, nessa questão da pessoa ser um exportador, de fato, ter o conhecimento estrutural, ter o conhecimento mínimo, né, do que é esse universo, né, de até onde um canal pode ir, um canal de exportação pode ir, até outro pode ir. Mas, de fato, o que a gente faz é tentar trazer um pouco de luz para essa perspectiva do e-commerce, né? Então, a última provocação que eu deixo para vocês aqui é qual que é o papel, né? Ver se alguém aqui já pensou no cross-border como estratégia de internacionalização da empresa de vocês aí, tá, pessoal? Eu vou finalizar minha fala aqui, desculpa ter estourado um pouquinho o tempo. A gente fica falando aqui sem ver a carinha de vocês, a gente não sabe se como é que tá, se está falando de mais ou de menos, mas
de fato, a minha provocação final é essa aqui, é tentar abrir um pouquinho a fala de vocês e entender se já tinha alguém pensando nisso, se isso que eu estou trazendo é muita novidade, e abrir um pouquinho aqui para a gente, talvez, tentar tirar alguma dúvida. Vou deixar com vocês agora a palavra. Aqui estão os meus contatos, se alguém quiser anotar, entrar em contato direto comigo. E vou pedir uma gentileza, eu vou colar um link no chat para quem tiver interesse em saber mais em detalhe um pouco das nossas tecnologias. Eu vou pedir alguns dados ali, só para a gente poder entrar em contato com vocês depois. Tá bom, pessoal? Excelente. Marcos, muito obrigado, foi muito boa a apresentação. Vamos abrir aqui para as perguntas. Eu vou pedir a gentileza de você compartilhar isso. Vou fechar minha câmera aqui. Vamos ver aqui. Apenas um comentário do Rodrigo Oliva, se ele quiser abrir o microfone e fazer alguma observação. A regionalização sempre existe, temos que ser camaleões para cada mercado. Aí vem uma pergunta minha, então eu vou abrir a câmera. Eu vou me estender um pouco mais. Eu pulei alguém? Não, né? Ah, tá. Minha dúvida é a seguinte, na realidade são duas dúvidas. Primeiro diz respeito a volume, né? Quando você pega uma exportação tão como é que eu vou dizer, um cliente tão bem definido, que é o que nos permite os marketplaces, os Facebooks da vida, chega um determinado momento que você começa a pensar se o esforço vale a pena. Porque uma coisa é você pegar um container grande, com o mesmo produto. Estou aqui com a Cássia, aqui, uma colega aqui de Vinhedo, que tem uma empresa, está querendo mandar pão de queijo para o exterior. Uma coisa é você vender um pão de queijo, não é um bom exemplo, que ele é um produto perecível, mas você enfiar um container refrigerado e mandar para o exterior, em termos de volume e, obviamente, de margem, é muito mais atrativo do que a gota pingando. E a estrutura que, às vezes, você tem atrás não é compatível para que você possa se dar ao luxo de ter alguém todo dia entrando em contato e enfiando um produto dentro de um envelope e mandando para lá e para cá, para lá e para cá. Então, essa é uma questão que eu acho que eu gostaria de ouvir o seu comentário. Uma outra coisa que eu acho que também é interessante diz respeito, quando se fala dessas formas, né, novas. Primeiro, eu acho que elas, você falou muito bem, elas são complementares, não excludentes. Mas, às vezes, o pequeno e o médio, né, o micro e o pequeno, principalmente, ele não tem uma estrutura para ser tão complementar assim. Ele tem que acertar e acertar bem. E aí você tem também uma questão que é a questão daquela do definir qual o mercado. Quando você pega uma ferramenta que te ajuda a definir um mercado tão genérico quanto um país, eu vou mandar para a China. Sob um certo ponto de vista, isso é óbvio que fica genérico. Mas quando você pega e fala, olha, eu consegui vender um produto meu lá na China, que você citou uma série de exemplos aí em algum slide, é difícil você saber se o fato de eu ter alguém que comprou um produto meu online implica que o mercado chinês é para mim só porque eu tenho alguém na China que comprou uma vez comigo. Então, quando você pulveriza a venda, não é? Fica difícil de você sondar aonde é que eu devo, né, dar maior carga dentro dos meus recursos financeiros, humanos, administrativos, que são limitados, em função de uma pulverização que me parece, num certo momento, muito interessante, mas, sob o ponto de vista de tornar a exportação perene, ela pode ser uma falsa promessa. Não sei se eu fui claro nas duas observações, e eu, obviamente, gostaria de ouvir aí a sua explanação sobre isso. Eu só vou pedir a gentileza, eu vou fechar a câmera aqui, porque eu já vou lendo outras perguntas, tá bom? E já agradeço a sua resposta. Isso. Não tenho dúvida, né? Se te perguntarem se quer vender 10 mil,
né? Eu não tenho dúvida de qual vai ser a resposta de qualquer um de todos nós, né? Inclusive a minha seria essa. Mas o ponto a gente, eu acho que esse é o primeiro ponto. Sim, de fato, quem todo mundo deseja abrir canal, todo mundo quer buscar um grande comprador e que esse comprador se torne recorrente. Eu acho que quanto a isso não existe competição por esse modelo, né? Por exemplo, se entrar numa grande rede de varejo dos Estados Unidos é o sonho de qualquer um, né? Qualquer fabricante do Brasil aqui. Agora, o ponto muitas vezes é muito difícil a gente conseguir desenvolver esse canal e o sonho de conseguir botar o produto fora, ele vai também perdendo força quando se faz muito plano, se faz muita tentativa e não se consegue concretizar. Então, eu não tenho dúvida de que a grande exportação, o canal, o distribuidor, ele tem um valor assim imensurável, né? Ele sustenta, né, uma operação e pode ser talvez o grande foco, né, de um empreendedor brasileiro. Mas por outro lado, essa nova perspectiva do e-commerce, ele traz alguns benefícios e insights, né, que às vezes uma exportação tradicional ela não te traz, né? Então, por exemplo, conhecer um pouquinho de quem está te consumindo na ponta, muitas vezes pode te trazer um insumo para fazer com que seu produto tenha mais sucesso naquele lugar. Então, assim, não, eu acho que, de novo, assim, não dá para a gente tentar excluir uma coisa da outra, né? Eu acho que existe um avanço, né, das plataformas de comércio internacional, né? A gente vê isso em diversos segmentos, né? A gente tem marketplaces de frete, a gente tem plataformas de matchmaking, né? Ou seja, você tem compradores de um lado e você tem vendedores de outro, que não necessariamente a transação acontece ali dentro, simplesmente se conectam essas duas partes. A gente tem ecossistema de plataformas B2B, né, segmentadas às vezes, algum segmento específico, e tem todo esse ecossistema do B2C, né, ou seja, os fabricantes vendendo para um cliente final. Então, eu acho que para ficar claro assim, a gente não faz aqui uma defesa de uma exclusão de uma estratégia pela outra, né? Mas sim criar um nível de acesso talvez um pouco mais simplificado para algumas empresas. E aí, só para não demorar demais, mas a gente encontrou já casos ao longo da nossa trajetória de empresas que tentaram já exportar várias vezes e nunca conseguiram. E às vezes, de uma pequena tentativa de que dá certo, dá um boost naquela vontade de fazer, sabe? Então, acho que a gente está muito mais como a faísca do que necessariamente como a lenha, entendeu? Acho que Excelente comparação, excelente. Isso. Vou passar aqui para a Ana. A Ana é uma consultora nossa aqui do Núcleo. Ana, você quer que eu leia ou quer fazer de viva voz? Não sei se ela está aqui ainda. Eu vou só saudar uma pessoa que está aqui. À vontade. Está disponível, mas o Rafa, que é o fundador aqui da Chipsmart, né, que é a empresa que eu legal. toco, Seja bem-vindo. Está aqui também com a gente, viu? Olá, obrigado aí, parabéns. Tudo bem, como vai? Boa equipe a sua, viu, Rafael? Parabéns. Estão bem servido. Então, deixa eu só, então, vou ler a pergunta da Ana aqui um momentinho. Na prática, como a empresa utiliza a ferramenta? O cadastro do produto é feito pela empresa produto? O estoque está na empresa ou centro da Chipsmart? Taxas se referem ao imposto de exportação ou também aos tributos internos de determinado país? Você. Desculpa, eu perdi só o comecinho. Em relação ao produto... Na prática, como a empresa utiliza a ferramenta? O cadastro do produto é feito pela empresa, provavelmente empresa do produto, ela quer dizer aqui. O estoque está na empresa ou no centro da Chipsmart? Tá, a gente não tem uma facility, né? Não tem um grande warehouse, a gente não é uma empresa a gente não terceiriza, vamos dizer, o manuseio, a gente
basicamente a Chipsmart não toca na carga, né? O que a gente faz é facilitar com que entre uma cotação e a geração dessa remessa, isso aconteça da forma mais simples e fluida possível. E aí, as duas formas que isso pode acontecer. Através do e-commerce, ou seja, vamos supor, a empresa que vende, sei lá, caneca. Uma caneca brasileira, super legal. Então, ela tem lá o estoque dela em Jundiaí, e esse estoque tem, sei lá, 100 mil SKUs lá, né, 100 mil produtos lá estocados. Esse estoque dele está alimentando o e-commerce dele, está alimentando a exportação formal, tradicional, está alimentando um marketplace. Então, tudo ali geralmente está centralizado. Pode estar centralizado através do ERP, pode estar centralizado através de um hub, pode estar centralizado através de um WMS ou de um TMS. Então, existem muitas formas de gerenciar o estoque, mas o estoque é de quem fabrica, está lá na facility de quem fabrica, né? no armazém de quem fabrica. E aí, toda vez que cai uma venda no e-commerce internacional, ele recebe, né, um comunicado de que se saiu aquela venda, a documentação já vai estar toda pronta. Então, basicamente, o estoquista lá, ou a pessoa ali do despacho vai montar o pacote e vai casar aquelas etiquetas de embarque que já foram feitas, foram geradas de forma automática. E isso falando do e-commerce, quando você vai fazer isso através do painel da Chipsmart, é a mesma coisa. Você vai montar ali um pacote, vai dizer quais SKUs estão dentro, a quantidade de caixas que são, faz a cotação, avançou para criar uma remessa, aí você depois você vai ter que entrar com os dados de nota, ou seja, você já vai ter emitido já uma nota fiscal, né? E aí, a partir desses dados de nota, você já vai ter baixado isso do teu estoque. Então, basicamente, são as duas formas de acontecer. Através do e-commerce, muitas vezes, o estoque baixa sozinho, né? Através da ferramenta que você tem de gerenciar estoque, seja o ERP, seja algum outro tipo de ferramenta, um WMS, um TMS. E quando você vai fazer esse envio através do painel, você vai dar a baixa antes e inserir esse dado de nota ali na hora de fazer o envio. Então, basicamente, são as duas formas. Não sei se ficou muito complicado do jeito que eu expliquei, mas fiquem à vontade aí para... Acho que tudo bem. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Creio que não. Eu vou mandar o linkzinho aqui, pessoal, para quem, de fato, quiser entrar em contato. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Chico, se fica à possível. vontade, por favor. Sou eu de novo aqui, Marcos, beleza? Ah, Vou fazer uma pergunta aqui. Francisco é nosso consultor também aqui no programa. prazer, É, Francisco. um prazer, Marcos. Vou fazer uma pergunta aqui não como consultor, mas sim como microempresário também. Como você vê esse mercado, o e-commerce, para produtos alimentícios congelados? Pergunto por causa do seguinte, tal como acontece acho que acredito que em vários outros ramos aí, quando a gente pergunta sobre esse tema, né, para alguns, às vezes, clientes e etc., a gente sempre escuta que não vale a pena, porque o frete acaba não compensando e etc, etc. Gostaria de saber aí a partir das suas experiências. É fato que exige uma logística especial, né? Então, eu gostaria de te dar uma resposta um tanto diferente. Eu até abro aqui para o Rafa, que é o nosso founder aqui também, se quiser complementar, mas, de fato, ele, por exigir uma logística um pouco mais delicada, e isso para cruzar grandes distâncias, né, um grande tempo de transporte não refrigerado, provavelmente você vai ter uma perda ali da tua operação. Então, de fato, eu acredito que para o courier, eu não sei se funcionaria, acredito que não, tá? Mas, assim, existem muitas estratégias. Aí entram as food techs, né? Aí a questão de, às vezes, desidratar um produto, transformar ele de alguma outra forma. Aí vem as tecnologias ligadas à alimentação, né? Que aí
tornam possível, às vezes, um produto que é perecível, cruzar grandes distâncias e depois ser restituído à sua forma original. Mas eu, do ponto de vista de logística, eu confesso que eu não vi nada que consiga, assim, para produtos congelados, por exemplo, fazer com que aconteça. Não, perfeito. Obrigado, Marco. Qualquer coisa pode entrar em Bom, contato, né? Claro, por favor. bom, E outra coisa, pois não, Marcos. aqui a gente, coisas que, aqui a gente tenta, né, saber um pouquinho de cada coisa, mas a gente pode fazer consultas às transportadoras também, para ver se elas têm uma resposta diferente da nossa. Tá? Excelente. Marcos, eu queria, em nome do núcleo aqui de Campinas, todos os consultores, do nosso pessoal aqui que está sempre trabalhando conosco para promover esse tipo de evento, agradecer a sua presença. Queria, em nome da Apex Brasil, da Facamp, que são as empresas e entidades conveniadas que fazem com que o núcleo exista, também agradecer em nome delas duas. Agradecer a presença de todos os empresários, executivos, curiosos que também estão aqui. Nós estamos sempre à disposição, faremos outras dessa, de outra capacitação mais à frente. Com certeza, Marcos vai voltar em algum momento. Então, em nome do núcleo, eu queria agradecer a todos vocês a presença de todos, especialmente aí o Marcos, que nos abrilhantou com essa apresentação. Isso foi gravado e, no momento oportuno, a gente sobe tudo isso aqui para nossas páginas, que a Ana aí já fez a gentileza de divulgar aí no chat, tá bom? Para todos, então, uma boa noite e muito obrigado aí pela presença. Obrigado pela oportunidade e se tiver alguém que quiser resgatar qualquer tema, quiser falar com a gente, aqui na Chip a gente é super tranquilo, fiquem à vontade para nos contactar e tem um formuláriozinho para quem tiver algum interesse comercial. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez aí, obrigado, Olavo, pela oportunidade. Tchau, gente. Até mais.